Os agricultores lá estão criando coelhos, milhões de coelhos. E esses coelhos trazem grandes quantias de dinheiro. 1 milhão de coelhos, no meio de um deserto chinês. Parecia uma loucura, até que funcionou. Um ano depois, a areia estava diminuindo e os ecossistemas estavam voltando à vida com força. Isso não era apenas reflorestamento, era uma revolução. E o que aconteceu depois deixou cientistas, céticos e até líderes mundiais completamente perplexos. A Revolução Ambiental de Dalad Banner. Os desertos estão crescendo e estão engolindo nosso planeta. Todo ano, mais de 12 milhões de hectares de terra fértil desaparecem, engolidos por poeira, areia e silêncio. Isso não é apenas uma questão ambiental distante, é uma crise total, uma que está se infiltrando nas cadeias alimentares, sufocando a biodiversidade e secando fontes de água doce. Nações estão se esforçando para combatê-la, mas plantar árvores? Isso é apenas um curativo em um ferimento à bala. Em um mundo lutando contra o colapso ambiental, um projeto fez o impensável. No coração da Mongólia Interior, na China, a iniciativa Dalad Banner não apenas combateu a desertificação, ela a reverteu. Vastas dunas estéreis se transformaram em ecossistemas prósperos com fazendas solares, florestas nativas e comunidades revitalizadas. Isso não é apenas uma vitória local, é um modelo global. Os desertos estão avançando pelo mundo, do Sahel na África ao sudoeste americano. Mas a China é o ponto zero, com mais de 1/4 de seu território classificado como deserto e mais de 400 milhões de pessoas diretamente afetadas, os riscos não poderiam ser maiores. Apenas o deserto de Gobi está se expandindo rapidamente, devorando fazendas, vilarejos e cidades em seu caminho. Por décadas, a estratégia padrão era simples: plantar árvores. Mas o problema era que árvores não crescem na poeira. Sem solo fértil, água constante ou clima estável, muitos desses esforços murcharam. Florestas desapareceram quase tão rápido quanto surgiram, e com elas, a esperança de recuperação. O que a China precisava não era apenas uma solução. Ela precisava de um recomeço, uma estratégia que trabalhasse com a natureza, não contra ela. Foi aí que Dalad Banner entrou em cena. Antes, uma das regiões mais degradadas do norte da China era uma zona morta com solo seco, colheitas morrendo e famílias desesperadas. Mas dessa vez, a China não reagiu com suposições. Eles usaram satélites, drones, dados, sensores remotos que monitoravam a saúde do solo, níveis de umidade e padrões de vento. O que se seguiu foi uma reforma abrangente, restaurando o solo, conservando água e reintroduzindo plantas nativas. Não se tratava de forçar uma mudança, tratava-se de reconstruir um ecossistema do zero. Uma de suas armas secretas, biomulch, uma técnica que pode parecer simples, mas é revolucionária. Material orgânico é colocado sobre o solo para reter umidade, bloquear a erosão pelo vento e dar às sementes uma chance de crescer. Some a isso barreiras corta-vento, fileiras de vegetação resistente posicionadas estrategicamente para proteger o solo, e você tem uma fórmula que não apenas combate o deserto, ela o reverte. Em 2010, a transformação era inegável. Mais de 15 mil hectares de terra haviam se recuperado. Planícies antes vazias agora abrigavam gramíneas e arbustos nativos. O deserto estava diminuindo. A notícia se espalhou rápido, por províncias, através de fronteiras. Grupos ambientais e governos queriam participar. Em 2014, a iniciativa ganhou escala e logo, Dalad Banner não era apenas uma história de sucesso chinesa. Tornou-se um estudo de caso global. Países da Ásia Central, África e Oriente Médio viram seu potencial. Eles não estavam apenas impressionados, estavam inspirados. Alguns enviaram delegações, outros solicitaram parcerias. A centelha lhe havia pegado. Um projeto, em particular, pegou o modelo de Dalad Banner e o levou adiante. A Grande Muralha Verde da União Africana. Lançada em 2007, ela pretende estender uma faixa de verde pelo Sahel, uma das zonas mais frágeis da Terra. O objetivo? Restaurar 100 milhões de hectares até 2030. A inspiração? Um deserto na China que contra-atacou. Enquanto o mundo enfrenta um futuro de calor crescente e chuvas decrescentes, o projeto Dalad Banner oferece mais do que esperança. É uma prova.
Prova de que consciência, estratégia e um pouco de paciência, desertos podem ser revertidos. E mais uma vez, a vida pode crescer. Mas espere, há uma reviravolta bizarra nesta história que ninguém esperava. Por que coelhos de repente estavam correndo soltos no meio deste deserto? E o que o governo chinês esperava alcançar ao soltá-los? Para responder a isso, precisamos voltar bem atrás, para onde tudo começou. A crise de desertificação na China. Até os anos 1980, o norte da China não estava apenas lutando contra o declínio ambiental, estava assistindo sua terra desaparecer. Planícies férteis, antes repletas de cultivos, agora estavam enterradas sob ondas intermináveis de areia. Os desertos não estavam apenas se aproximando, estavam avançando. Da Mongólia interior a Gansu e Ningxia, terras agrícolas desapareceram sob as dunas. Famílias perderam suas casas, cadeias de suprimento de alimentos balançaram. A China estava encarando um desastre nacional. De acordo com as Nações Unidas, quase um quarto da terra da China já havia sucumbido à desertificação até então. As zonas mais afetadas: o vasto deserto de Gobi e o frágil planalto de Loess. Essas áreas eram naturalmente secas, mas agora estavam colapsando em poeira sem vida. Campos verdes se tornaram cinzentos, rios secaram e a esperança, essa também estava evaporando. Então, o que desencadeou esse colapso? Uma mistura tóxica de homem e natureza. Anos de desmatamento agressivo, rebanhos de gado arrancando a vegetação, agricultores esgotando a terra. O solo superficial protetor, a última defesa da China, foi levado pelo vento, somado a secas devastadoras e quase nenhuma chuva, e a terra desistiu da luta. À medida que os desertos avançavam, eles não apenas engoliam a terra, eles secavam lagos e silenciavam rios, colheitas morriam, vilarejos desmoronavam e a biodiversidade, desaparecida, plantas nativas não conseguiam sobreviver, a vida selvagem fugia, árvores desapareciam e, com elas, o delicado equilíbrio que mantinha a terra respirando também desaparecia. Quanto mais a natureza se deteriorava, mais rápido a terra decaía. O resultado, uma reação em cadeia de ruína. Os danos não se limitaram a áreas remotas. Eles se espalharam pelo país. Em meados da década de 1980, tempestades de poeira rugiam do deserto de Gobi, carregando partículas até Pequim. Em 1983, uma tempestade cobriu não apenas a capital, mas se espalhou por fronteiras internacionais, obscurecendo os céus no Japão e na Coreia. A desertificação não era apenas uma tragédia local. Tornou-se uma crise nacional e um alerta global. A China respondeu da única maneira que sabia, plantando árvores. Campanhas massivas foram lançadas para recuperar a terra com vegetação. A lógica era simples. Árvores poderiam segurar o solo, bloquear o vento e reter a preciosa umidade. Milhões de mudas foram plantadas no solo, criando o que se esperava ser uma armadura verde contra a areia invasora. Mas logo as falhas dessa estratégia se tornaram dolorosamente claras. Árvore após árvore não conseguia sobreviver. Por quê? Porque desertos não precisam apenas de raízes, eles precisam de água. O deserto de Gobi recebe menos de 200 milímetros de chuva por ano. Mesmo as árvores mais resistentes não conseguem crescer apenas com esperança. Pior ainda, o solo estava exausto. Ele havia perdido sua força, seus nutrientes, sua vida. As raízes das árvores não conseguiam se fixar. Brotos não conseguiam surgir. A terra havia se tornado estéril. Sem um plano mais profundo, sem consertar o solo ou gerenciar a água, as árvores estavam condenadas desde o início. E havia outro problema: escala. Projetos massivos de plantio de árvores financiados pelo governo foram implementados no norte da China. Mas ambição não garante sucesso. Má execução, espécies de árvores erradas e uma abordagem padronizada levaram a fracasso após fracasso. Em algumas áreas, árvores não nativas perturbaram o ecossistema local, tornando a terra ainda mais frágil. Um dos esforços mais ousados, o chamado Grande Muro Verde, começou no início dos anos 80. A visão? Uma floresta viva se estendendo pela fronteira norte da China, milhões de árvores, protegendo o país de tempestades de areia. Mas, apesar da escala, o resultado foi decepcionante. Altas taxas de mortalidade, falta de participação da comunidade e ignorância sobre necessidades ecológicas fundamentais significaram que a maioria dessas árvores nunca teve chance. A China sabia que precisava repensar tudo.
Cientistas, engenheiros e líderes ambientais começaram a mudar de direção. E se combater o deserto não fosse apenas sobre árvores? E se fosse sobre restaurar a alma da terra, seu solo, sua água e seu equilíbrio natural? Na década de 1990, uma nova visão surgiu, uma estratégia mais inteligente e sustentável. E no início dos anos 2000, ela finalmente ganhou vida, com o projeto da Lad Banner liderando o caminho. E qual era essa abordagem multifacetada? Uma solução radical. O plano não era apenas plantar árvores, era sobre reconstruir a própria vida. A estratégia da China evoluiu para algo muito mais dinâmico: restaurar a vegetação, reintroduzir a vida selvagem e construir um ecossistema que pudesse sobreviver por conta própria. O objetivo era resiliência, não um verdejamento de curto prazo, mas uma transformação de longo prazo. E tudo dependia de uma ideia poderosa: imitar a natureza. Isso significava trabalhar com cada parte do meio ambiente, não apenas resolver um problema isoladamente. A reflorestação tradicional havia falhado porque tratava a desertificação como uma questão superficial. Mas a recuperação real exigia ir mais fundo. Fertilidade do solo, retenção de água, espécies nativas, esses não eram questões secundárias, eram a base da sobrevivência. Sem eles, a areia venceria novamente. Então, e se você não apenas plantasse árvores, mas recriasse todo um ecossistema? Foi exatamente o que a China fez. Eles combinaram agricultura com ecologia, pecuária com engenharia, plantas, animais e micróbios, todos desempenhando seu papel. Essa abordagem não lutava contra a natureza. Ela seguia suas regras. Ecossistemas saudáveis já sabem como se sustentar. O segredo era aprender a replicar esse processo em um lugar que havia esquecido como viver. E aqui é onde as coisas tomaram um rumo surpreendente. Na maioria dos esforços de restauração de desertos, os animais, especialmente o gado, eram vistos como destruidores. O pastoreio desnudava a terra, pisoteava brotos jovens e acelerava a erosão. Mas este projeto inverteu completamente esse pensamento. Em vez de tratar os animais como inimigos, eles os transformaram em aliados. E não apenas qualquer tipo de gado. Coelhos, especificamente coelhos Rex. Eles não eram pragas, eram solucionadores de problemas. Seus dejetos enriqueciam o solo, seus hábitos alimentares mantinham as ervas daninhas invasoras sob controle, sua presença trazia vida, calor e movimento à terra. Em resumo, eles ajudaram a reviver um ecossistema que havia esfriado. Foi uma jogada ousada e funcionou. Claro, os coelhos não foram a única inovação. A equipe também empregou engenharia ecológica avançada. A água era o maior obstáculo. Sem ela, nada poderia crescer. Então, eles tiveram que captar, armazenar e aproveitar cada gota. Sistemas de captação de água da chuva coletavam as chuvas sazonais. Camadas de biomulch e orgânicas retinham a umidade do solo. Até mesmo os contornos da terra foram redesenhados para direcionar a água onde era mais necessária. Isso não era sobre despejar recursos no deserto, era sobre fazer a natureza trabalhar de forma mais inteligente. Onde a chuva era rara, eles garantiram que nenhuma gota fosse desperdiçada. Onde o solo era fraco, eles lhe deram nova força. Composto orgânico, mulching, cobertura natural. Com o tempo, essas práticas não apenas sustentaram a vida vegetal, elas reconstruíram o solo em si, de baixo para cima. E uma vez que o solo voltou à vida, as plantas o seguiram, as raízes cavaram mais fundo, as folhas cresceram mais espessas, as flores retornaram. O que antes era rachado e sem vida, tornou-se verde novamente. Era a prova de que a desertificação não é um destino, é um desafio, e um que pode ser revertido com as ferramentas certas e paciência suficiente. O que tornou essa transformação revolucionária não foram apenas os resultados, foi o pensamento por trás disso. Pela primeira vez, o meio ambiente não foi visto como uma coleção de partes quebradas. Era um sistema vivo, um que precisava ser curado como um todo, não remendado pedaço por pedaço. Mas ainda há uma pergunta estranha pairando no ar. Por que coelhos? Por que não cabras, ovelhas ou gado? Por que escolher uma criatura tão pequena e delicada para ajudar a recuperar um deserto? Estamos prestes a descobrir. Coelhos Rex e o experimento de Lad Banner. Originalmente valorizado por sua pele aveludada, o coelho Rex acabou se mostrando muito mais do que apenas uma raça de luxo.
Esses coelhos são resistentes, construídos para sobreviver em ambientes extremos. Ao contrário dos coelhos típicos, o Rex tem um pelo único e denso que ajuda a regular o calor do corpo. Seja enfrentando noites frias ou dias escaldantes, ele se adapta. E no coração de um deserto como Dalad Banner, onde as temperaturas oscilam drasticamente, essa era exatamente a resiliência que a China precisava. O coelho Rex não apenas sobreviveu ao deserto, ele se encaixou nele. Esses animais precisavam de muito pouco para prosperar. Sua capacidade de viver com vegetação esparsa os tornava na escolha perfeita para um ecossistema frágil. Enquanto outros animais poderiam devastar a terra, os coelhos Rex conseguiam se sustentar com a escassa vida vegetal nativa sem desequilibrar a balança. E não era apenas sua dieta modesta que os fazia se destacar, era a rapidez com que se multiplicavam. Com apenas alguns meses de idade, as fêmeas de coelhos Rex já estão prontas para se reproduzir. Com um ciclo de gestação curto e várias ninhadas por ano, eles poderiam rapidamente estabelecer uma população sustentável, uma força que cresce por si só, perfeitamente adequada para acompanhar a recuperação do deserto. Então, em 1999, a China fez uma aposta gigantesca. Eles liberaram 1,2 milhão de coelhos Rex nas terras áridas e desoladas do deserto de Dalad Banner, na Mongólia Interior, um lugar que havia sido devastado pela desertificação. Foi um dos movimentos mais ousados em engenharia ambiental e nem todos estavam convencidos. Céticos deram o alarme. E se os coelhos invadissem a terra e devorassem as plantas antes mesmo que elas tivessem a chance de crescer? E se eles não conseguissem sobreviver ao deserto de forma alguma? Críticos imaginaram cenários de desastre, pastagem excessiva desenfreada, desequilíbrio ecológico, colapso total. E além disso, a logística era assustadora, pois a área era enorme. Libertar tantos animais não era apenas uma questão de abrir gaiolas, exigia coordenação em uma escala massiva. Os coelhos tiveram que ser introduzidos gradualmente e de forma estratégica. Comida, água, abrigo, tudo precisava ser gerenciado. Distribuí-los uniformemente pelo terreno era crucial. Aglomerados de coelhos em um só lugar poderiam devastar a vegetação local. Espalhados demais, morreriam antes de causar qualquer impacto. Mas, apesar dos obstáculos, o projeto seguiu em frente, e o que o tornava diferente era sua filosofia. Isso não era uma campanha de plantio de árvores, era a reconstrução de ecossistema, um reinício completo. Os coelhos não eram uma solução mágica, eles eram uma parte viva de um sistema mais amplo que incluía agricultura, conservação de água e engenharia ecológica. E logo, algo incrível começou a acontecer. Os coelhos não destruíram o deserto, eles o curaram. Enquanto forrageavam, cavavam tocas rasas no solo seco. Essas tocas não eram apenas esconderijos, eram mini canais de irrigação. O ar alcançava o solo, a água penetrava mais fundo, as raízes encontravam espaço para crescer. Plantas que antes lutavam, agora tinham uma chance de lutar. E isso era apenas o começo. A escavação dos coelhos ajudava a água a permanecer no solo por mais tempo, reduzindo o escoamento e desacelerando a evaporação. Para um deserto sedento por umidade, cada gota importava. Lentamente, o solo começou a mudar, mais solto, mais rico e pronto para a vida. Então vieram os excrementos. O que muitos considerariam lixo tornou-se um tesouro. O esterco de coelho é rico em nitrogênio, potássio e fósforo, exatamente os nutrientes que o solo do deserto não tem. Ele funcionava como um fertilizante natural, nutrindo o solo frágil. Logo, brotos verdes apareceram, plantas nativas retornaram, e com elas vieram insetos, pássaros e pequenos mamíferos. Um ciclo completo de vida, iniciado por uma espécie que a maioria havia descartado. Com o passar do tempo, essas mudanças se acumularam. A areia deu lugar ao gramado, arbustos voltaram, manchas verdes começaram a se espalhar pelo deserto como ondulações. O solo se manteve firme. O vento não o levava mais embora, e a vida selvagem veio em seguida. Pássaros fizeram ninhos, insetos zumbiam, o deserto estava acordando. Até meados dos anos 2000, o que outrora fora uma zona morta estava florescendo com vida. A paisagem havia mudado. O solo retinha umidade. Plantas cresciam onde antes havia apenas poeira, e os animais retornaram, atraídos pela promessa de comida e abrigo. Dalad Banner tornou-se um símbolo não apenas de sucesso, mas de possibilidade. Isso mostrou que recuperar um deserto não se tratava de força bruta, tratava-se de equilíbrio, de entender os sistemas invisíveis
invisíveis que fazem a vida funcionar e colocá-los novamente em movimento. Os heróis inesperados dessa transformação? Os coelhos. Eles provaram que o gado poderia ser aliado na restauração, não uma ameaça. Mais do que isso, o projeto mostrou como solo, água, plantas e animais são todos parte da mesma teia delicada e que puxar um fio da maneira certa poderia restaurar todo o tecido. Até 2009, o mundo estava observando. As Nações Unidas reconheceram oficialmente Dalad Banner como um dos esforços de restauração de desertos mais bem-sucedidos do planeta. O que começou como uma ideia ousada tornou-se um modelo para o futuro, prova de que até as paisagens mais hostis poderiam ser trazidas de volta à beira do abismo. Isso não foi apenas uma vitória para a China, foi uma mensagem para o mundo. Com visão, ciência e um pouco de ajuda de 1 milhão de coelhos, um deserto pode voltar à vida. Impacto global e reconhecimento. O que começou como um experimento ousado em um canto esquecido da Mongólia interior, agora se tornou uma das maiores histórias de recuperação ambiental de nosso tempo. A recuperação do deserto de Dalad Banner não se tratou apenas de transformar areia em solo. Ela reescreveu o manual sobre como lutar contra uma das ameaças mais perigosas da Terra, a desertificação. O sucesso desse projeto não apenas reviveu um terreno devastado, ele acendeu uma chama pelo mundo. Governos, pesquisadores e estrategistas climáticos começaram a prestar atenção. A transformação de Dalad Banner de um vazio seco e rachado para um ecossistema exuberante e vivo foi inegável, e rapidamente se tornou o padrão ouro para nações que buscam combater o avanço dos desertos. Em nenhum lugar esse impacto foi mais sentido do que no Oriente Médio. Países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, enfrentando uma rápida expansão de desertos, voltaram seus olhos para a China. Seus próprios ecossistemas, secos, frágeis e com tempo se esgotando, precisavam de uma solução. E Dalad Banner era a prova de que mesmo os desertos mais severos poderiam respirar novamente. Equipes de ambos os países viajaram para a China para ver com seus próprios olhos. Elas caminharam pelas mesmas areias que antes estavam mortas e agora pulsavam com vida. Elas se reuniram com ecologistas, engenheiros e líderes comunitários para entender as lições mais profundas por trás do sucesso de Dalad Banner e como isso poderia ser adaptado ao seu próprio terreno. Para a Arábia Saudita, onde os desertos cobrem quase 80% do território, a urgência é real. O quarto vazio, Rub al Khali, é o maior mar de areia do mundo. Enquanto isso, os Emirados Árabes Unidos enfrentam sua própria pressão ambiental, com terras agrícolas desaparecendo e fontes de água diminuindo. Reverter a desertificação não é apenas um sonho verde, é uma estratégia de sobrevivência. Essas nações não estão paradas. A Iniciativa Verde da Arábia Saudita, lançada em 2021, tem como objetivo plantar 10 bilhões de árvores e recuperar 40 milhões de hectares de terras degradadas até 2030. Os Emirados Árabes Unidos intensificaram projetos de conservação por meio de esforços como a Iniciativa Manguezal e fundos para a restauração de espécies. Mas ambos os países perceberam que apenas plantar árvores não é suficiente. Inspirados pela bandeira Dalad, os especialistas agora entendem que a chave não é apenas adicionar vegetação, é reconstruir sistemas. Saúde do solo, biodiversidade, ciclos da água, tudo tem que funcionar junto. É aí que entram em jogo coelhos, micróbios e engenharia inteligente de água. Trata-se de projetar com a natureza, não contra ela. E não se trata apenas de benefícios locais. Essas estratégias visam reduzir a dependência de irrigação artificial e fertilizantes químicos, ambos caros e ambientalmente prejudiciais. Em vez disso, a esperança é construir paisagens vivas que se sustentem sozinhas. A China também traz mais do que a bandeira Dalad para a mesa. Por décadas, o país liderou alguns dos maiores programas de reflorestamento do mundo. O projeto Grão por Verde restaurou mais de 32 milhões de hectares de terra. O Cinturão de Proteção dos Três Nortes, apelidado de Grande Muralha Verde, tem como objetivo se estender por 4.500 quilômetros para conter os ventos do deserto. Desde a década de 1980, a cobertura florestal da China quase dobrou. Mas mesmo entre esses megaprojetos, a bandeira Dalad se destaca. Por quê? Porque não apenas plantou árvores, recriou ecossistemas, mostrou que, se você restaurar o equilíbrio da natureza, se deixar animais, solo e água trabalharem juntos, você obtém algo que perdura. Para nações cercadas por areia, este é o modelo. Um método que funciona com água limitada.
Um sistema que não depende de produtos químicos ou espécies estrangeiras. Um modelo que se adapta às necessidades locais enquanto respeita os ciclos naturais. Com mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo diretamente ameaçadas pela desertificação e mais de 12 milhões de hectares perdidos a cada ano, esse tipo de compartilhamento de conhecimento entre China, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos não é apenas inspirador, é vital. Representa um ponto de inflexão na luta global por resiliência climática e segurança alimentar. Dalad Banner não apenas recuperou terras, redefiniu a restauração. Ao misturar pecuária, engenharia, agricultura e visão ecológica, criou um método que é replicável, escalável e enraizado na sustentabilidade. Especialistas internacionais agora estão prestando atenção. Mais e mais cientistas estão se voltando para o projeto Dalad Banner como um modelo do que é possível. Seu sucesso reside na forma como trata o meio ambiente não como problemas isolados, mas como um único sistema vivo. Solo, água, vida selvagem, tudo interconectado. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa de todas. Você não precisa de gadgets de alta tecnologia ou máquinas enormes para salvar o planeta. Às vezes, você só precisa de coelhos, paciência e um entendimento mais profundo de como a natureza se cura. Dalad Banner oferece mais do que um estudo de caso. Oferece uma visão, um roteiro para o futuro. Para nações como a Arábia Saudita, onde a agricultura se tornou quase impossível e cada gota de água conta, este modelo pode significar a diferença entre sobrevivência e colapso. Enquanto o deserto floresce novamente no norte da China, isso lembra ao mundo que a esperança não está perdida. Com a combinação certa de inovação, colaboração e respeito pelos sistemas naturais, até a terra mais sem vida pode renascer. Este é o legado de Dalad Banner, e se o mundo estiver prestando atenção, pode ser apenas o começo de algo muito maior. O que começou com coelhos tornou-se um alerta global. Dalad Banner provou que desertos não estão mortos, estão dormentes. E se a China pode reviver um terreno abandonado, o resto do mundo também pode. Se isso te inspirou, dê um like, deixe seus pensamentos abaixo e se inscreva para mais histórias que reescrevem o impossível.